Olá, amigos e irmãos que assistem nosso canal. Esse canal é direcionado a mais temas evangélicos, Palavra de Deus. Hoje eu vou deixar aqui um breve vídeo pequeno, mas é para um amigo, um irmão, que me pediu para que eu pudesse gravar um vídeo explicando como ler a Bíblia. Tá? Eu leio a Bíblia de 3 formas. E existe N maneiras de ler a Bíblia, tá? Principalmente aqueles que gostam de aplicar a técnica da junção de palavras para dar uma sistemática melhor, né? Para poder atrair os ouvintes. Existem técnicas. Eu não sou muito chegado à técnica, não, porque ela é boa, em parte, sim, né? Porque dá a desenvoltura daquele que está palestrando ou ensinando é melhor em termos, mas às vezes se usa muita técnica sem a presença, né? O auxílio do Espírito Santo, perde-se a essência daquilo que Deus quer de fato. Porque se Deus está na palavra, né? Se Deus está na palavra, então ele precisa ser evidenciado, certo? Primeiro, uma das coisas que nós precisamos colocar em prática como leitor da Bíblia. Ler de manhã é melhor. Eu escolho a parte da manhã, cedo. Eu levanto todos os dias por volta de 4h30 da manhã e 5 horas da manhã. É o meu horário que eu levanto. O meu corpo já acostumou com esse horário. 4h30, 5 horas da manhã. A não ser, como eu sou prestador de serviço, eu tenho que atender um cliente à noite, chego 2, 3 horas da manhã, aí eu já não consigo levantar nesse horário. Por que eu gosto de levantar de manhã cedo, ou de madrugada, ou de manhã, bem de manhãzinha, antes das pessoas acordarem, tá certo? Porque tem um silêncio, você tem como raciocinar melhor, não vai aparecer pessoas lhe fazendo perguntas, não vai ter um barulho, outros barulhos, ruídos que possam te incomodar. Não é bom você levantar de manhã e já ligar a televisão para assistir uma notícia. Isso interfere na sua mente e atrapalha e pode te deixar um pouco retraído durante o dia, dependendo da notícia que você vê. Eu gosto de notícias, porque eu gosto de estar informado, tá certo? Quais as principais formas que eu uso para ler a Bíblia? Eu uso e, para mim, é eficaz, tá certo? Existe aí outras formas que os outros amantes da Bíblia, que gostam da palavra de Deus, estudam. Uma das coisas é, antes da leitura bíblica, você direcionar uma oração a Deus, agradecendo pela oportunidade de você ter acordado mais um dia, e lhe pedir a graça para o dia em todos os seus projetos, seus negócios, e pedir a direção de Deus na leitura bíblica. Eu gosto de levantar de manhãzinha, faço a minha oração, lavo meu rosto, faço a minha oração, coloco a água de café no fogo. Ele está aqui, ó, café. Ele já está no final, porque eu já tomei o café, comi o pãozinho, né? E eu faço café aqui em casa, todos os dias. Então, você pode ver, antes de eu falar as três metodologias que eu uso para ler a Bíblia, que eu vou te explicar, eu vou te mostrar aqui, ó, tá vendo? Ó, não sei se você vê, uma mesa, eu tô na varanda aqui, na área de serviço aqui em casa. Ó,
Aqui está minha companheira, a Bíblia Sagrada. Outra, eu prefiro a edição Almeida, revista e corrigida. A edição contemporânea e a edição atualizada, elas mascaram um pouco o texto original. A revista corrigida, atualizada de João Ferreira de Almeida, certo? Ela está mais próxima dos originais. Há um argumento que se diz aí que as edições contemporâneas, as edições... essa aqui é uma edição contemporânea. Diz eles que fizeram essa aqui da Casa... da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gosto também de comprar da CPAD, mas essa aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estava procurando uma Bíblia menor para mim poder sair. E você vai num culto ao ar livre, as Bíblias de estudo, é porque eu não trouxe as minhas Bíblias lá dentro, que eu tenho guardado, já dei algumas para as pessoas, mas eu tenho Bíblias de estudo de todos os tipos. Então, as Bíblias de estudo são muito pesadas, tem algumas que dão mais de 3 quilos de peso. Então, eu prefiro para sair, para fazer uma visita a uma pessoa, uma residência, você vai visitar uma pessoa precisando de um aconselhamento, precisando de uma orientação, precisando de uma palavra de ânimo, tá certo? Você precisa de uma Bíblia menor. Então eu estava procurando a Bíblia menor e encontrei essa aqui numa livraria aqui em Cachoeiro, em Cachoeiro do Mirim, é o município onde eu moro. Na verdade, eu estou no distrito de Gironda. A minha casa é a última da casa. Eu estou a 5 minutos da igreja, descendo aqui e chego na igreja. Então, o que acontece? Aí eu achei essa aqui, essa revista contemporânea. Eles disseram aqui, no prefácio, no início, que eles procuraram manter a originalidade das palavras por causa dessa questão temática, de temas e tudo mais. Então o que acontece? Essa aqui é uma Bíblia simples, não tem nada nela. Porque se tiver aqui, ela tem algumas informações aqui, mas é muito pouco. Eu nem leio essas informações que ela tem aqui, né? Ela tem as informações aqui no rodapé, mas eu não leio. Eu ainda quero uma Bíblia menor, um pouco mais leve. Essa aqui, ó, a capa dela gastou, então eu tinha uma capa de couro. O meu amigo, nobre companheiro, o evangelista Anderson, tem uma capa igual essa. Na época, se apareceu um vendedor de capa na igreja, isso deve ter, vou te falar quantos anos tem essa capa aqui, quer ver? Essa capa aqui, ela é do dia 7/1, tá? De 2009. Quando eu tinha uma outra Bíblia, uma Bíblia de estudo pentecostal, que eu gosto muito, tá lá dentro, guardadinha, tá com uma capa velha. E era a Bíblia que eu usava. Então eu comprei uma capa para ela, para a Bíblia de estudo pentecostal. Ficou muito tempo ali usando. Aí eu comprei essa Bíblia, usei ela uns dias, a capa dela começou a descolorir. Aí eu fui lá, tirei da Bíblia de estudo pentecostal a capa e coloquei. Então você tem que tomar cuidado na questão de você for comprar a Bíblia, você tem que tomar cuidado. Quando você for comprar Bíblias, cuidado. Eles dizem que é para melhor compreensão. Nada contra, não estou aqui fazendo uma campanha contra as pessoas que exploram essa área de vendas de Bíblias e tudo mais, que é importante. Agora, a edição atualizada, né? Tem várias versões que estão saindo aí que elas estão mascarando alguns textos bíblicos.
inclusive Romanos capítulo 1, onde fala alguns pontos polêmicos ali. Então, eu prefiro a revista corrigida, porque ela, de João Ferreira de Almeida, porque ela está mais próxima, ela é mais fiel ao texto original. Mesmo assim, para nossa compreensão, ainda tem algumas discrepâncias, porque isso aqui não essa Bíblia que nós carregamos e veneramos muito o respeito, se ela cair no chão eu fico chateado. Mas isso aqui é um exemplar. É um exemplar da Bíblia Sagrada. O original mesmo está em Jerusalém, guardado às 7 chaves, né? Para dizer melhor assim, bem segura. Então, você vai ler a Bíblia, né? Você precisa também, antes de ler a Bíblia, voltando aqui de novo, direcionar uma oração a Deus. Por que você precisa direcionar uma oração a Deus? Você precisa direcionar uma oração a Deus agradecendo a Ele por Ele te dar mais uma oportunidade, reconhecendo a sua autoridade, o seu domínio e pedindo a Ele um dia de vitória nos seus projetos. Mas como eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia de 3 formas e eu acho eficaz. Se tem outros que leem a Bíblia diferente, eu não sou contra. Outra coisa que eu coloco aqui para vocês, eu não coloco na Bíblia coisas que, no texto bíblico, coisas que não existem. Não acho interessante. Eu acho que tem muito arranjo aí, nos pregadores aí que aparece aí, eu acho que tem muito arranjo onde está se perdendo a essência. Estão em alguns lugares, igrejas e segmentos, para poder agradar um público seleto que existe aí, para poder tê-los, para poder, tá entendendo? Aí eles vão procurando caminhos para camuflar a real mensagem de Deus. E que não, a real mensagem de Deus não é nem um bicho-papão, mas os espertinhos, com medo de perder pessoas que têm um potencial que possam dar-lhe algum retorno, eles vão para a seção do agrado. Mas se você ler a Bíblia e expressá-la dentro da essência que ela precisa ser, ela talvez não cause tanta empolgação. Mas a palavra, quando ela entrar no coração de alguém, ela, conforme diz o Senhor, a minha palavra não voltará vazia. Agora, você pode observar, tem muita gente empolgado, fulano tem uma oratória muito grande. Mas uma vez eu estive num supermercado fazendo uma compra e encontrei 2 mulheres de uma determinada igreja falando como aquela mulher prega, né? Ela é usada demais. Aí eu falei, posso fazer uma perguntinha para vocês duas? Nada contra a pessoa que pregou, eu louvo a pessoa que explana bem a palavra de Deus. Mas o que vocês puderam tirar de aprendizado para vocês? Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Elas olharam uma para a outra e falaram assim, você sabe que eu não lembro? Você está entendendo? Então as pessoas são muito... as pessoas acabam ficando envolvidas com o modo, né? Com a oratória, que é importante até, né? Tomar meu último golinho. E esquece daquilo que é essencial. O que Deus quis falar para mim? Está entendendo? O que Deus quis dizer para mim? Eu não consigo pensar nisso. Eu estou empolgado com a desenvoltura do orador. Mas muito bem,
Vou mostrar para vocês que eu fiz só um rascunho. Ó, não sei se você vai conseguir ver. Tá vendo? Primeira coisa aqui. Leio a Bíblia de maneira devocional. Tá escrito aqui em cima. Devocional. É porque eu estou aqui fora e a claridade do dia. São 3 métodos. Ó, devocional, por temas e por histórico e escatológico. Devocional, ó. Tá certo? Devocional é o seguinte, é uma leitura feita praticamente de edificação própria. Você não pode, desculpe, há pessoas que chegam e pegam qualquer tema e vai ler. Ele lê simplesmente para cumprir uma regra, para cumprir um ritual. Tem gente que não dorme sem ler a Bíblia. Ele não dorme sem sentar à beira da cama. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Mas no final, a pessoa ela não aprendeu nada. Aquilo não trouxe para ela nenhum aprendizado ou nenhum tipo de envolvimento com o Criador. Ela simplesmente cumpriu uma tarefa. Não, eu li a Bíblia. Certo? Outra coisa, existe planos de leitura anual aí que a pessoa pode ler a Bíblia inteira durante o ano, todinha. Também não sou contra. Mas também eu quero ser claro. Você vai chegar em Apocalipse, você apenas leu. Você leu. Você não aprendeu. Alguma coisa no meio do caminho você pegou. Você não aprendeu. Há pessoas que eu conheço que já leram a Bíblia 5 vezes. Mas, na prática, para essa pessoa, não valeu de nada, porque as ações ou o modo de viver não foi alterado ou mudado nas palavras, no jeito de conversar, de lidar com o próximo, o baixo grau das palavras, ou seja, palavras de baixo escalão ou essas coisas todas saem da boca dessas pessoas. Então não houve envolvimento. Eu li a Bíblia 5 vezes, mas que aprendizado você teve? Também não sou contra a pessoa ler a Bíblia inteira. Mas o devocional é mais uma leitura, tá certo? Uma leitura pessoal, sua. Você vai ler para o Criador falar com você. Você vai ler, você pode ler uns Salmos, você pode ler um Provérbios, você pode ler um Eclesiastes, você pode ler os 5 Evangelhos, onde estão as bem-aventuranças de Jesus, tá certo? Esses são os livros, não vou dizer que é uma regra, só estou sugerindo os livros que seriam bons para que você pudesse ter um envolvimento melhor com o Criador. Existem livros que eles são históricos, né? Eles têm exemplos importantes. Existe no livro de Reis, existe no livro de Samuel, temas importantes, livro de Ruth, de Esther, o livro de Jó. Temas importantes para o nosso viver diário. Mas você pode ler esses livros também, mas desde que você consiga extrair desse livro um aprendizado para si. Nunca deve-se ler a Bíblia pensando no próximo. Você lê um texto bíblico, esse texto aqui servia para fulano. Tá certo? Então, uma das coisas que você precisa ler, a leitura bíblica precisa ser regrada de oração. Você precisa orar a Deus, ter hábito de orar a Deus, certo? Deus quer conversar com a gente, mas a gente não dá esse crédito para Deus. Você está entendendo? A gente procura Deus, não é alguns procuram Deus quando a coisa está feia e depois abandona. Tá certo? Devocional é uma leitura mais
pessoal sua. Você vai ler, sentir a voz de Deus falando com você. Você quer ver um exemplo bíblico? Olha só, tem gente que despreza os salmos, os livros de salmos, porque não tem conteúdo, que não sei o quê, nada. Se não tivesse, não estava ali. Você lê Salmos primeiro. O que está dizendo em Salmos primeiro? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. O que está dizendo lá? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que vai dizer mais pra frente? O que vai dizer? Cuja, ele é como uma árvore plantada à beira de ribeiros. Isso é uma leitura devocional. Você pode até pregar na igreja sobre esse tema, esse texto, mas é uma leitura devocional. É uma palavra que você pode ler e extrair uma mensagem para você. Porque a mensagem ela precisa tocar o seu coração. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, verso 2. E na sua lei medito de dia e de noite, pois será como a árvore plantada a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Precisa mais? Precisa de mais alguma coisa para entender aqui? Olha a essência desse texto. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros. Quem está ligado a Deus. Consegue entender? Quem está ligado a Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, ele está bem abastecido. O qual dá o seu fruto na estação própria. Ele nunca dá fruto fora do tempo. Ou seja, seus passos não terão tropeços. Está entendendo? Porque quem está com ele para guiar ele? Cujas folhas não caem. Ou seja, ele viverá uma vida sem perdas, né? Certo? Pode perder em outras situações, mas não naquilo que é essencial, né? E tudo quanto fizer prosperará. Aonde você colocar a sua mão, você vai ser próspero. Essa palavra é para você. Isso é um devocional. Você entender o que Deus está fazendo para você, qual a importância de Deus na sua vida. Para isso é bom os salmos. Aqui tem o cântico do degraus. Às vezes a pessoa lê a palavra de Deus e não sabe, e não consegue compreender, ou não faz uma pesquisa. O que é cântico do degrau? Hoje tem a internet para pesquisar. No meu tempo, quando eu era jovem, para pesquisar, era difícil. Eu comprei uma enciclopédia bíblica, tenho ela até hoje aí guardada comigo. Foi uma excelente ferramenta. Eu comprei uma mini enciclopédia Boyer, muito boa, mas ela ainda era insuficiente para mim, porque eu estava interessado em mais. Aí comprei livros e livros e livros, né, para mim poder ter. Então eu leio a Bíblia dessa forma, devocional. Tá certo? Eu dei um exemplo do devocional e tem muito mais. Tá certo? Outro sim. Eu estou falando em devocional ainda. Você precisa, né, comprar livros. Eu estou lendo um livro aqui, por quê? Eu gosto de livros técnicos também. Aqueles livros que vão me falar do dia a dia, ou de experiências que outras pessoas viveram e tudo mais. É um livro que eu estou lendo, ainda não... É de um consultor americano. Ele escreveu, a CPAD comprou pagou por esse direito de publicar esse livro aqui. É um livro que fala o quê? É um livro mais para pessoal. O que está dizendo aqui? Olha lá. Manifeste as lições de suas experiências, para que possam
servir como ferramentas ao seguir adiante. Então, as experiências anteriores, elas precisam ser uma base de reflexo para que você possa tomar as decisões futuras. Aonde eu errei, aonde eu acertei, eu gosto de ler isso. Você entendeu? Por quê? Porque torna minha mente um pouco mais aberta ao entendimento de muitas coisas, tanto de um lado quanto de outro. Tá certo? E quando você comprar livro, não compra livro muito grande, ou livro porque você achou bonito o tema. Não. Compra livros menores. Esse aqui é um livro também. Eu comprei. Chegou agora, essa semana para mim. Comprei na internet. Aí. Acho que é da Sociedade Bíblica do Brasil que me passou isso aqui. Certo? Aqui está falando sobre finanças. Por quê? É muito bom, hoje em dia, é muito bom você explorar essa área de finanças, porque a gente às vezes gasta tudo que tem. Então eu preciso aprender com outros que passaram experiências nessas áreas para eu poder tomar meus cuidados. Então, ó, livros pequenos. Agora, se eu for lá dentro, eu vou pegar livros grandes, 500 páginas, 400 páginas, livros exaustivos de se ler. Mas você deve comprar livros menores para você terminar. Ter hábito de ler livros. Você está no ônibus, você está num banco, às vezes você está na fila do banco, eu carrego sempre um livro desse no carro, às vezes você está na fila de um banco e você fica ocioso porque não passa, porque está demorando e vem um estresse. Às vezes eu leio o celular, mas eu prefiro abrir um livro e ler, mais tranquilo, porque o celular eu vou migrar de um ponto para o outro para ficar olhando ali, cai lá, Facebook, Instagram, e tal, e tal. Mas aqui no livro não, eu vou seguindo uma rota só, tá certo? Então eu prefiro sempre carregar comigo um livro. Leia livros, mas procure temas importantes. O segundo da minha lista aqui, que eu fiz uma lista que já está apagada, ó, por temas, certo? Aí já parte mais por uma questão de pessoas envolvidas no ato de ensinar. Você pode ser uma pessoa, um membro da igreja, mas você quer ler, eu prefiro ler por temas, mas o devocional, ele faz parte do viver diário. Mas se você quer ter um leque de informações ou uma mente mais estendida ao conhecimento bíblico, né? Você precisa você precisa ter um tema específico. Você não pode sair por aqui lendo a Bíblia aqui, pulando para lá e para cá. Uma hora você está lá em Gênesis, outra hora você é Apocalipse. Mas você não... O que você aprendeu? O que você tirou de lição para você agora? Você precisa agora ler a Bíblia. Eu falei do devocional. O devocional é para você. Agora você precisa ler a Bíblia para poder passar para as outras pessoas. Você não vai passar de qualquer jeito. Quando você vai na casa de alguém... Deixa eu explicar a você. Quando você vai na casa de alguém, ou algum amigo te convidou, igual agora, no fim de semana, tem um evento das meninas aqui da União de Jovens aqui da Igreja do Ministério de Itaoca. Tem o evento das meninas Olhos de Deus, não sei, um negócio assim. Aonde haverá um evento só de meninas e solteira da igreja, que terá um palestrante, uma outra mulher também, uma moça, uma jovem, que estará palestrando. Então, virá moças, é um evento aberto a todas as moças que querem comparecer, né, ali. Então, o que acontece? Aqui, minha esposa está aqui na correria para arrumar a casa, ajeitar a casa e tal, para poder as coisas receber as pessoas. Quando alguém vai na sua casa, você não prepara o melhor da comida para dar a essa pessoa? Você vai lá dentro dos seus guardados e não pega os melhores talheres? Você não vai lá na rua e compra no açougue, no supermercado e compra os melhores produtos para você servir bem essa pessoa? Assim é a palavra de Deus. Nós não podemos dar para as pessoas
o que Deus preparou de qualquer jeito. Não, a gente tem que se preparar para poder passar uma palavra. Há pessoas que querem ler um texto bíblico, pensa em alguém e fica louco para chegar de noite e ganhar oportunidade. Se não ganhar, pede para ganhar oportunidade para poder explanar aquele versículo ali que ele sentiu que é para alguém, mas ele sentiu. Por que ele sentiu? Não. Tem que deixar que o Espírito de Deus faça isso naturalmente. Que às vezes você... Aí o que acontece? Se você deixar as convicções humanas passarem na frente da direção divina, você vai fazer coisas fora de contexto. Já vi pessoas falando coisas estranhas dentro da igreja. E, ao invés de conquistar para Deus, jogou fora. Então, os outros sim, a gente precisa ler a Bíblia por temas específicos. Se você for lá nos evangelhos, você vai ver uma mensagem que Jesus falou assim: olhai para a figueira e as demais árvores. Seu fruto e tal já estão assim, assim, assim. Próximo está o verão. Tá certo? Por quê? Ele usou temas específicos para aquela ocasião. E a mesma coisa que nós estamos vivendo no século XXI, um século de modernidade, de ciência, mas também é um século carregado de impaciência e intolerância das pessoas. O que eu preciso fazer? Eu preciso usar a palavra de Deus como um extintor de incêndio. Eu preciso trabalhar para poder apagar incêndios e trazer um conforto para essas pessoas que estão envolvidas nessas coisas. Nós estamos vivendo um tempo de muita falta de tolerância. Olha o volume de assassinatos que temos hoje nas notícias aparecendo de mulheres sendo assassinadas. Mas existe um contexto por trás disso. E que nós precisamos entender o que está acontecendo. Você não vai entender se você não tem um tema específico. Você precisa de escrever um tema. Eu vou falar sobre dons espirituais. Agora eu vou ler a Bíblia direcionada nesse ponto. Né? Você tem uma ferramenta muito importante que é o Google. Você pode pesquisar temas. Mas da internet, que não sei o quê. É difícil, né? É difícil. Mas se está aí para a gente usar, por que você não pode pesquisar um versículo ou um tema no Google? Você não vai